Quando falamos de princípios fundamentais de contabilidade, estamos nos referindo a um conjunto de normas e conceitos que orientam todo o registro, classificação e análise das informações contábeis de uma entidade. Esses princípios garantem que os registros sejam consistentes, confiáveis e úteis para a tomada de decisão, permitindo que qualquer pessoa que analise as demonstrações contábeis compreenda a situação financeira da organização de forma clara. Entre os principais princípios, destacam-se a entidade contábil, que separa o patrimônio da organização do patrimônio de seus sócios ou responsáveis; a continuidade, que considera que a empresa continuará em funcionamento no futuro previsível; o registro pelo valor original, que determina que os ativos e passivos sejam registrados pelos valores de aquisição; e a competência, que define que as receitas e despesas devem ser reconhecidas no período em que ocorrem, independentemente do pagamento ou recebimento. As demonstrações financeiro-contábeis são os instrumentos que traduzem esses princípios em informações concretas. A principal delas é o balanço patrimonial, que apresenta a posição financeira da entidade em determinado momento, mostrando os ativos, que são os bens e direitos da empresa, os passivos, que representam as obrigações, e o patrimônio líquido, que é a diferença entre ativos e passivos e reflete o valor próprio da entidade. A demonstração do resultado do exercício, por sua vez, mostra o desempenho econômico da empresa em um período, detalhando as receitas, custos, despesas e, ao final, o lucro ou prejuízo. Ela é essencial para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade da entidade. Outra demonstração fundamental é a demonstração do fluxo de caixa, que evidencia a entrada e saída de recursos financeiros ao longo do tempo, permitindo analisar a capacidade da organização de gerar caixa, cumprir obrigações e investir em crescimento. Essa demonstração pode ser dividida em fluxos de operações, investimentos e financiamentos, facilitando a compreensão de onde o dinheiro vem e para onde ele vai. Além disso, temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que detalha as alterações no patrimônio próprio da entidade, incluindo lucros ou prejuízos acumulados, reservas, ajustes de avaliação patrimonial e outros eventos que afetam diretamente o capital próprio. Essa demonstração é importante para acompanhar a evolução do patrimônio e entender como as decisões da administração impactam os recursos dos proprietários ou acionistas. Em resumo, os princípios contábeis garantem que todas as informações financeiras sejam registradas de forma ordenada, confiável e transparente, enquanto as demonstrações contábeis transformam esses registros em instrumentos de análise e decisão. Entender cada uma dessas demonstrações e saber relacioná-las é fundamental para avaliar a saúde financeira, o desempenho e a capacidade de crescimento de qualquer organização, seja pública ou privada. Quando falamos sobre conceito, métodos e livros de escrituração, estamos nos referindo à forma como toda a movimentação econômica de uma organização é registrada de maneira sistemática, organizada e permanente. A escrituração contábil é o registro formal de todos os fatos administrativos e financeiros que afetam o patrimônio da entidade, permitindo que se tenha controle, transparência e confiabilidade das informações. Existem diferentes métodos de escrituração. O método mais conhecido é o método das partidas dobradas, que registra cada fato contábil em duas contas simultaneamente, uma de débito e outra de crédito, garantindo o equilíbrio do patrimônio. Também existe o método de partida simples, mais simples e utilizado em operações menos complexas, que registra apenas a movimentação de entrada ou saída, sem a dupla representação. Os livros de escrituração são os instrumentos que formalizam esses registros. Entre os principais estão o livro diário, onde todos os fatos contábeis são registrados de forma cronológica, o livro Razão, que organiza os lançamentos por contas, permitindo controlar saldos e mutações de cada elemento do patrimônio, e outros livros auxiliares, que podem ser exigidos conforme a complexidade da empresa e a legislação aplicável. Esses livros podem ser mantidos em formato físico ou digital, desde que atendam aos requisitos legais de autenticidade, integridade e acessibilidade. Em relação às leis contábeis brasileiras, a Lei nº 6.404/1976
conhecida como Lei das Sociedades por Ações, estabelece regras detalhadas sobre a escrituração contábil, elaboração de demonstrações financeiras, auditoria e divulgação de informações. Já a Lei nº 11.638 de 2007 promoveu alterações importantes na contabilidade societária, introduzindo conceitos mais próximos das normas internacionais, como convergência contábil e maior detalhamento em demonstrações financeiras, além de mudanças no reconhecimento de receitas, despesas e tratamento do patrimônio líquido. Ambas as leis têm como objetivo assegurar transparência, confiabilidade e comparabilidade das informações contábeis, essenciais para investidores, gestores e órgãos de fiscalização. A contabilidade regulatória surge no contexto de órgãos reguladores e concessionárias de serviços públicos e tem como função principal apresentar informações contábeis que permitam o controle econômico-financeiro da prestação de serviços regulados, como água, esgoto, energia e gás. Ela utiliza um plano de contas regulatório que padroniza os registros contábeis de acordo com regras específicas do setor, facilitando a auditoria, análise de custos, definição de tarifas e revisão de investimentos. Esse plano de contas é adaptado às normas da agência reguladora e às legislações aplicáveis, garantindo que a contabilidade reflita de forma fiel e transparente os custos, investimentos e receitas relacionados à operação de serviços públicos regulados. Em resumo, a escrituração contábil é a base do controle financeiro e patrimonial de qualquer organização. Os livros de escrituração formalizam esse registro. Os métodos contábeis garantem precisão e equilíbrio, enquanto as leis societárias brasileiras fornecem um marco legal. No contexto regulatório, a contabilidade específica e o plano de contas regulatório são essenciais para acompanhar a prestação de serviços públicos, permitir auditoria e assegurar que as tarifas e investimentos sejam justos, eficientes e transparentes. Quando falamos sobre o Manual de Contabilidade Regulatória da Arcesp e seu plano de contas regulatório, estamos lidando com um instrumento normativo essencial para garantir padronização, transparência e controle contábil das empresas que prestam serviço de saneamento básico no Estado de São Paulo. Esse manual foi aprovado oficialmente pela Deliberação Arcesp número 1137/2021, que revogou a deliberação anterior relacionada ao tema. Objetivo e finalidade do manual. O principal objetivo do manual é padronizar os procedimentos contábeis que as concessionárias devem adotar para registrar os fatos econômicos, financeiros e patrimoniais relacionados aos serviços regulados. Isso inclui o registro de ativos, custos, investimentos, receitas, despesas e demais informações necessárias para fins de regulação, controle tarifário, fiscalização e auditoria. Com isso, evita-se heterogeneidade entre diferentes empresas, proporcionando aos reguladores dados comparáveis, confiáveis e consistentes. Isso também facilita os processos de revisão tarifária, de certificação de investimentos, de auditoria e de prestação de contas. Estrutura do Plano de Contas Regulatório. O Plano de Contas Regulatório organiza as contas contábeis de forma estruturada e padronizada, com divisões adequadas para ativos, passivos, receitas, despesas, investimentos, provisões, depreciação e demais categorias pertinentes ao saneamento. Entre os pontos centrais da estrutura: contas que registram os ativos regulatórios, ou seja, bens, instalações, redes, equipamentos e obras vinculadas à prestação do serviço. Contas que discriminam os custos operacionais, custos de manutenção e despesas relacionadas à operação dos serviços. Contas para investimentos, depreciação, amortização e recuperação de ativos, refletindo adequadamente o valor dos bens regulatórios ao longo do tempo. Contas de receita, identificando as receitas relativas à prestação do serviço sanitário, tarifas cobradas, ajustes tarifários e receitas adicionais. Contas de resultado para registro das despesas, custos e resultados operacionais ou contábeis, permitindo a análise econômica financeira da concessionária de forma clara.
Essa padronização facilita a elaboração de demonstrações contábeis regulatórias, que, embora semelhantes às demonstrações societárias convencionais, têm particularidades para os setores regulados. Práticas e políticas contábeis regulatórias. O manual define políticas contábeis específicas, premissas para registro, critérios para capitalização de investimentos, critérios para depreciação ou amortização, diferenciação entre custos regulatórios e não regulatórios e procedimentos detalhados para registro contábil. Isso significa que cada evento, aquisição de ativo, obra, despesa de manutenção, receita tarifária ou investimento, deve ser registrado conforme as regras do manual, de modo uniforme entre todas as concessionárias reguladas. Vigência e obrigatoriedade. A deliberação que aprovou o manual estabeleceu que ele seria aplicado de forma compulsória a partir de 1º de janeiro de 2022. As empresas devem preparar e enviar às autoridades reguladoras, nos prazos definidos, as demonstrações financeiro-contábeis regulatórias elaboradas conforme o plano de contas e segundo as normas contábeis regulatórias. Importância para regulação, tarifas e fiscalização. O manual é a base da regulação econômica no setor de saneamento, permitindo à Arcesp fiscalizar de forma eficaz os custos e investimentos declarados pelas concessionárias, verificar a base de ativos regulatória, ou seja, os investimentos elegíveis para compor a estrutura de tarifas, avaliar se os custos operacionais e os investimentos foram efetivamente realizados, operacionais e necessários para o serviço, fundamentando ajustes tarifários e decisões regulatórias. Promover transparência e permitir auditoria, inclusive por parte de entidades externas ou de controle, já que todas as empresas usam o mesmo plano de contas, facilitando comparações e verificações. Aplicabilidade. O manual se aplica a todas as concessionárias de saneamento reguladas pela Arcesp no estado de São Paulo, independentemente de porte, abrangência ou município atendido, e deve ser utilizado sempre que houver registro contábil de eventos relacionados à prestação do serviço, obras, investimentos, manutenções, operação, receitas, custos. Relação com controle patrimonial. Embora o manual trate da escrituração contábil, ele está intimamente ligado ao registro patrimonial. A manutenção de registros patrimoniais consistentes, com inventário de ativos, classificação, codificação, cadastro, estado de conservação e vida útil é essencial para que os valores contábeis representem adequadamente os ativos regulatórios. Isso permite reconciliação entre contabilidade e patrimônio físico, especialmente em processos de revisão tarifária, certificação de investimentos e eventual reversão de ativos ao final da concessão. O Manual de Contabilidade Regulatório aprovado pela Arcesp estabelece como as concessionárias de distribuição de gás canalizado devem registrar contábil e financeiramente todos os fatos relacionados à prestação do serviço. Ele contém o Plano de Contas Regulatório, que define um padrão de contas contábeis a ser utilizado por todas as concessionárias reguladas pela Arcesp, garantindo que os registros contábeis sejam homogêneos, consistentes e comparáveis entre diferentes empresas. Com essa padronização, a agência consegue analisar custos, receitas, investimentos, ativos, passivos, fluxo de caixa, resultados econômicos e financeiros de forma uniforme, o que é essencial para a regulação econômica, tarifária, fiscalização, auditoria e controle. O Manual de Contabilidade Regulatório para Gás Canalizado se integra com outros instrumentos regulatórios da Arcesp, como o Manual de Controle Patrimonial, que orienta o cadastro físico, classificação, vida útil, codificação e controle dos ativos imobilizados vinculados à concessão. Essa integração entre contabilidade e controle patrimonial garante que os valores contábeis reflitam ativos reais e utilizáveis, assegurando transparência, coerência nos cálculos tarifários e segurança jurídica em processos de auditoria, investimentos e reversão de ativos, garantindo que os bens regulatórios estejam devidamente registrados e avaliados. Os procedimentos preparatórios e administrativos da auditoria constituem a etapa inicial e fundamental do processo de auditoria, responsável por planejar, organizar e definir o escopo, os objetivos e a metodologia de trabalho.
Nessa fase, a equipe de auditoria realiza coleta de informações preliminares, identifica os riscos potenciais, verifica a disponibilidade de documentos, contratos, registros contábeis e informações financeiras, além de estabelecer cronogramas, responsabilidades e recursos necessários. O planejamento adequado assegura que a auditoria seja eficiente, eficaz e alinhada aos objetivos institucionais ou regulatórios. As normas gerais de auditoria orientam todas as etapas do trabalho, definindo padrões de conduta, critérios metodológicos, forma de documentação e relatórios. Elas garantem que a auditoria seja conduzida com ética, independência, objetividade, competência técnica e diligência, respeitando princípios contábeis, regulatórios e legais aplicáveis. O cumprimento dessas normas assegura confiabilidade, transparência e credibilidade aos resultados obtidos, permitindo que as conclusões sejam aceitas por gestores, conselhos de administração, órgãos de controle, reguladores e sociedade. A auditoria das contas do ativo e do passivo envolve a análise detalhada de todos os elementos patrimoniais, incluindo bens, investimentos, contas a receber, estoques, obrigações, dívidas e provisões. O auditor verifica a existência física, a avaliação contábil, a classificação correta, a titularidade, a integridade e a liquidez dos ativos, bem como a legalidade, exigibilidade e registro adequado dos passivos. Essa verificação é essencial para confirmar que as demonstrações contábeis refletem de maneira fidedigna a situação financeira da organização ou concessionária regulada. A prevenção e descoberta de fraudes é um componente crítico da auditoria. Envolve a identificação de áreas suscetíveis a irregularidades, desvios ou manipulação de informações, a avaliação de riscos de fraude e a aplicação de técnicas específicas para detectá-las. Os auditores analisam transações suspeitas, revisam documentos, cruzam informações e utilizam testes analíticos e procedimentos de auditoria investigativa. O objetivo é reduzir ao mínimo a ocorrência de fraudes, garantindo a integridade das informações contábeis e regulatórias. Os controles internos constituem a base para a confiabilidade dos processos e das informações. A auditoria avalia a existência, eficácia e eficiência desses controles, verificando procedimentos administrativos, contábeis e operacionais, segregação de funções, autorizações, registros e monitoramento contínuo. A identificação de falhas ou lacunas nos controles internos permite recomendar ajustes, melhorias e a implementação de mecanismos de mitigação de riscos. A partir das análises e avaliações, os auditores emitem recomendações e determinações orientando gestores e administradores sobre ajustes, correções, aperfeiçoamento de processos, conformidade legal e regulatória e reforço de controles internos. Essas orientações visam aumentar a eficiência, reduzir riscos, corrigir irregularidades e assegurar a qualidade e confiabilidade das informações. O acompanhamento e monitoramento na implantação das recomendações e determinações é essencial para garantir que as medidas corretivas sejam efetivamente aplicadas. A auditoria acompanha prazos, implementações, ações corretivas e adaptações, fornecendo suporte técnico e relatando progressos ou dificuldades encontradas, permitindo avaliação contínua da eficácia das medidas adotadas. Os relatórios e pareceres constituem o produto final da auditoria. Eles sintetizam todas as etapas, achados, análises, conclusões, recomendações e determinações, apresentando informações claras, objetivas e fundamentadas para gestores, conselhos de administração, órgãos reguladores, autoridades competentes e sociedade. Esses documentos permitem decisões informadas, suporte à regulação, fiscalização, auditoria externa e avaliação do desempenho das atividades e da gestão financeira, patrimonial e operacional da organização auditada. Em síntese, os procedimentos preparatórios e administrativos, normas de auditoria, análise de contas do ativo e do passivo, prevenção e descoberta de fraudes, avaliação de controles internos, emissão de recomendações, acompanhamento de implementação e relatórios finais formam um ciclo completo e estruturado de auditoria, garantindo que os processos sejam transparentes, confiáveis, éticos e alinhados aos objetivos legais e regulatórios, promovendo a governança,
a accountability e a eficiência das organizações ou concessionárias auditadas.